Olá pessoal, vamos estudar o juízo moral e a ética. Qual a relação entre o juízo moral e a ética? O juízo moral, então, é uma relação que se estabelece entre os princípios morais, ou os princípios fundamentais que vão gerar a regra, que é a ética, e exatamente nesse momento em que eu estabeleço o valor de uma ação. Por isso nós estabelecemos então a ideia de um juízo moral. Vou estabelecer, a partir da minha tomada de atitude ou tomada de decisão, vou estabelecer uma relação de valor, vou valorar algo. A essa relação a gente chama então juízo moral. E a ética no sentido de que ela é reflexão desse juízo na nossa prática, na nossa ação diária. Esses elementos então fundamentais para a nossa ação, no nosso movimento dentro da sociedade, nos levam a um questionamento fundamental. O desenvolvimento intelectual da moral. Como ocorre esse desenvolvimento, então? Se já vamos pensando, se esse desenvolvimento moral não vem naturalmente junto com a minha instituição, com a minha formação, como se dá esse desenvolvimento moral? Para alguns pensadores, esse desenvolvimento moral era simplesmente uma ação da família ou da sociedade, da escola, do trabalho, dos elementos fundamentais da sociedade que estabeleciam, através da sua imposição aos sujeitos, as regras, os princípios, os valores e a cultura. E dessa forma, cada um deveria receber isso, esse princípio, e repeti-lo e agir de acordo com esse princípio, com uma forma de coação. Ou seja, a instituição social estabelece e o sujeito segue. Ele vai, evidentemente, seguindo esses princípios como norma, como regra, e não discute, não avalia. Há um outro grupo de pensadores que, avaliando essa situação, desenvolve uma teoria um pouquinho diferente. Eles dizem que esse desenvolvimento moral, esse desenvolvimento ético do indivíduo, ele é uma construção. E essa construção se dá através da interação, da ação, da troca do sujeito com os seus codeterminantes, por exemplo, a escola, a sociedade, a família, o trabalho. Em todas as situações em que nós vivemos ou interagimos, aos poucos nós vamos extraindo, abstraindo alguns elementos, alguns valores, alguns princípios, algumas regras. E essa construção, então, vai se dando ao longo do tempo. Entre esses pensadores, nós temos Jean Piaget. Piaget, então, elabora um princípio que ele diz que o princípio moral, ele vai se desenvolver de acordo com o desenvolvimento intelectual do sujeito. Conceitos para a compreensão da moral e da ética. Então, nessa forma diferente, nessa teoria de tentar compreender, de tentar desenvolver a ideia da moral ou do juízo moral a partir do desenvolvimento do intelecto do sujeito, faz-se necessário conhecer alguns elementos fundamentais, conceitos para compreender essa tese importantíssima. O primeiro conceito é o de anomia. O que vem a ser a anomia? A anomia é aquele princípio, aquele estágio em que nós não discutimos as regras, as normas, nós simplesmente seguimos ou aceitamos essas normas como dada, ou seja, um princípio em que, se essa é a regra que funciona, nós seguimos essa regra da forma como ela foi nos colocada ou como nós percebemos a regra. Então, a regra ela já existe, já está dada, está aí na sociedade e eu só tenho que segui-la, obedecê-la. Heteronomia. A heteronomia é um outro momento nessa sequência em que nós passamos a ter noção, eu passo a fazer parte do grupo social, ou seja, eu passo a existir como um sujeito que age e que vive num grupo social e que, conhecendo as regras, eu também consigo fazer alguma avaliação ou tecer alguns pensamentos, algumas reflexões sobre a regra, no sentido de que eu possa compreendê-la, agir, realizá-la, mas com uma certa consciência. Não é simplesmente colocado para mim e eu devo seguir. Eu passo a refletir um pouco sobre essas regras. Esse estágio de heteronomia não significa que eu posso alterá-la, significa que eu estou aceitando, mas que em um determinado momento eu posso compreendê-la, aceitá-la de uma forma mais coerente. A autonomia. Esse último estágio, então, é o estágio fundamental, é o estágio da autonomia, em que eu, além de conhecer a regra, de saber a sua existência e discuti-la, eu posso também pensar em formas de alterá-la ou complementá-la ou discutir os
os seus princípios, discutir os seus valores, e nesse contexto de poder opinar, eu posso decidir a minha ação de acordo com essa capacidade de refletir, discutir, aceitá-la ou até transformar essas regras, esses princípios. Coação. A coação é um momento em que as pessoas têm o conhecimento dessa regra e ou não, mas que devem segui-la. Por que eu disse e ou não? Eu posso conhecer a regra, não concordar, mas sou obrigado a segui-la, coação. Um outro momento, eu não tenho conhecimento e, portanto, não consigo discuti-la, mas sou obrigado da mesma forma a segui-la. Então, temos a coação pelos dois sentidos. Eu posso ser obrigado mesmo tendo consciência dela, ou eu posso ser indicado ou obrigado a seguir não tendo conhecimento. Dessa forma, nós temos uma ação de coação na sociedade. Alguns pensadores achavam que esse era o princípio fundamental para a educação moral e ética, ou educação moral e cívica, né? E que isso começava dentro da família. Esse princípio foi discutido e amplamente debatido até que nós conseguimos um outro conceito fundamental, que é o conceito de cooperação. Na situação de cooperação, nós temos então a parceria ou o envolvimento de outras pessoas dentro dessa relação. Por isso é cooperação, operar junto, trabalhar em conjunto. Então, no princípio da cooperação, as regras, as normas e os valores são discutidos, passam por um consenso e dessa forma nós podemos então modificá-lo ou se mantém, esses princípios estão adequados, ou através do princípio de cooperação nós podemos reorganizá-los, reestruturá-los ou até formular novas regras, novos princípios. Então é fundamental a ideia de cooperação dentro desse construção intelectual do pensamento moral. Podemos ver esse pensamento de Piaget ilustrando essa nossa discussão inicial desses conceitos fundamentais. Piaget defende e prova que, longe de a moralidade infantil resumir-se a uma interiorização passiva dos valores, dos princípios e das regras, ela é o produto de construções endógenas, ou seja, o produto de uma atividade da criança que, em contato com o meio social, ressignifica os valores, os princípios e as regras que lhes são apresentadas. O pensamento ilustra, então, claramente essa ideia desses teóricos que defendem uma passagem, uma evolução desse conceito, dessa construção moral através do desenvolvimento intelectual ou através da racionalidade, ou seja, nós não recebemos como doação esses princípios morais, também não são colocados por coação. Nós passamos por um processo de interiorização ou aprendizagem desses conceitos e aos poucos a gente vai passando pelos estágios da moralidade. Estágios da moralidade. Que a gente então pensava que essa passagem do sujeito de uma situação de respeito e obediência para uma situação de autonomia, ou seja, em que ele pode decidir a partir dos princípios e da sua racionalidade, da sua construção, essa passagem de um estágio para o outro, ele vai chamar então de a evolução da construção do juízo moral. Ele diz que esse estágio passa por alguns elementos, por exemplo, o estágio inicial seria a anomia, teríamos então o intermediário que seria a heteronomia e o estágio final que seria o estágio de autonomia. Então, essa passagem desses três estágios é que ele tenta estudar, tenta desenvolver a sua teoria, mostrando que essa passagem não se dá gratuitamente, mas ela efetivamente é uma construção do sujeito. O desenvolvimento do juízo moral. Então, esse desenvolvimento ele não ocorre de uma forma estanque, por exemplo. Nós podemos observar que essa passagem, esse desenvolvimento, está relacionado diretamente ao desenvolvimento intelectual. Como Piaget já tinha comprovado das suas teorias que esse desenvolvimento intelectual ocorre através de uma construção por fases e por etapas, ele tentou compreender o desenvolvimento do juízo moral exatamente por essas mesmas etapas. Pensando nessa possibilidade das etapas, ele então desenvolve a sua teoria. Num primeiro momento, ele diz que esse desenvolvimento moral ele ocorre de acordo com o desenvolvimento da racionalidade ou desenvolvimento intelectual. Assim como o desenvolvimento intelectual eram modificações, alterações endógenas, ou seja, dentro do organismo, o sujeito vai se modificando, vai se alterando, ele pensava e comprovou que esse mesmo princípio ocorre no desenvolvimento moral, ou seja, a moral é uma construção de dentro para fora, interna, portanto, cada sujeito vai construindo-se moral e eticamente, a partir de como
a partir de interações, ou processo de auto-organização ou autoestruturação, que ele diz. Nós estamos num estágio, reagimos ou interagimos na sociedade através das situações em que temos que conviver. Essas situações nos colocam uma situação de conflito e todo conflito me leva a uma avaliação. Essa avaliação desse conflito me leva, então, a ampliar ou melhorar o meu estágio. Então, essa ideia de que esse estágio é uma construção e que ela é individual, que ela é do sujeito, mas que ele precisa do elemento que vem externo, ou seja, da sociedade, ele precisa da interação, modificou totalmente a ideia de construção do juízo moral. Esse elemento fundamental de que eu posso construir, ou seja, eu posso me transformar moralmente a partir dessa relação que eu estabeleço na sociedade, faz com que nós tenhamos a ideia de que é possível aprender. Nós podemos aprender a ser moral. E isso, então, modifica um pouco o pensamento que nós tínhamos para a época. Ou a pessoa era moral ou a pessoa não era. Se dizia isso vem de berço. Então, nós sabemos que isso pode vir objetivamente de berço, sim, mas que esse berço também precisa de um processo de construção. E Piaget dizia o seguinte: se eu estabeleço relações assimétricas com as pessoas, ou seja, de superioridade com o outro, eu vou ter um processo de coação. Se eu estabelecer relações simétricas do mesmo nível, de igualdade, de equidade com as pessoas, eu vou ter uma relação também diferente, ou seja, não será coação, é provável que seja uma cooperação, é provável que me leve então a uma autonomia. Então, nessa ideia do desenvolvimento, através de conflito, desorganizações do sujeito e organização, faz com que o sujeito poderia então aprender a ser moral e, portanto, sair de um estágio em que ele não tem nenhum envolvimento moral, a gente chama do estágio de anomia, em que nós não compreendemos o universo moral, nós simplesmente passamos a fazer parte, as regras estão aí, a sociedade está aí, essa é o organismo que eu estou convivendo, a família é essa célula fundamental, os pais dão as regras, estabelecem, nós seguimos, então um processo de anomia, e nós passamos por um processo de heteronomia quando essa reorganização, através dos conflitos e através das tendências a pensar, refletir, a utilizar os saberes fundamentais para o juízo moral, faz com que eu deixe o estágio de anomia e possa saltar para um outro estágio, esse estágio de heteronomia. Nesse estágio de heteronomia, então, o que eu tenho? Eu tenho que eu conheço as regras, eu estabeleço essas regras, mas eu preciso avaliá-las. Depois dessa avaliação, eu posso, então, determinar a permanência ou a alteração dessa regra. Nesse momento, então, eu já estou pronto para passar para o próximo estágio, que é da autonomia. Quando dessa autonomia, eu posso avaliar, executar, pensar, modificar e alterar as regras de acordo com esses princípios, esses fundamentos morais e da sociedade em geral. Nesse momento, então, fechamos o ciclo. Anomia, conflitos, interações, modificações, um crescimento para a heteronomia, conflitos, ações, interações, experiências e vivências, a autonomia, que seria o último estágio, o estágio ideal da conduta pessoal e profissional. A moral e a sociedade. Então, nesse momento, nós temos o quê? Nós temos a relação entre a moral e a sociedade, que todo mundo sempre pergunta será que a sociedade em que a gente está vivendo, ela nos oportuniza essa possibilidade de passagem para a autonomia? E as respostas de todos os autores são sempre as mesmas ou muito semelhantes. Não, porque nós não temos uma sociedade que está sendo regida pelos princípios morais. Nós temos uma sociedade que trabalha muito a questão da regra como forma de organizar, de estabelecer a ação, a conduta pessoal. E quando as regras são colocadas, são impostas, nós não podemos ter o processo de autonomia. Então, hoje nós temos uma relação entre a sociedade, que a sociedade, da forma como está organizada e estruturada, ela não nos permite ter essa evolução. Estágios de Piaget para a moralidade. Piaget, a partir então dessas ideias e dessas pesquisas que ele realizou, com crianças, com adolescentes, ele começou a estabelecer então essa passagem, como se dá essa passagem da anomia para a autonomia. E ele desenvolve então uma noção de estágios, um estágio que seria um estágio da pré-moralidade, 2 estágios intermediários e um estágio final que seria o estágio da autonomia. Vamos tentar compreender, observar cada um desses estágios na concepção de Piaget, então.
pré-moralidade, de 0 a 5 anos. Nesse estágio, então, o que nós temos? Nós temos a criança que está nesse mundo e ela, a partir dessa chegada, ela passa a conviver numa sociedade. Essa sociedade inicial é a família. Então, dessa forma, ela aprende as regras, ela aprende os princípios que são, de uma certa forma, passados para ela dentro da família e ela tem que obedecer, ela tem que seguir. E ela o faz exatamente assim. A criança segue as regras, pensa que esse princípio, essa regra é fundamental, está correta e é justa, então ela se adapta totalmente, nesse primeiro estágio, ao processo que a gente chama de anomia, ou seja, ela obedece, aceita esses princípios, essas regras como corretos perante a sociedade. Em alguns momentos, quando a criança tenta resistir, a gente utiliza a coação, ou seja, nós forçamos esse comportamento porque pensamos que nesse estágio é um estágio em que as regras têm que ser seguidas e obedecidas religiosamente. Heteronomia moral, de 5 a 8 anos. Nesse estágio de 5 a 8 anos, nós temos um estágio em que a criança passa a fazer parte do universo moral, como a gente chama, ou seja, ela passa a notar, a observar, a ter certa consciência das coisas, ela consegue avaliar e ver algumas coisas que nós vamos considerar, entre aspas, o certo, o errado, o adequado, o justo, o injusto. Ela reagindo na sociedade, na escola, no grupo de amigos, no clube, em todas as relações que ela estabelece, ela começa a ter noção de algumas coisas que consideramos adequado para aquela situação e outras que não são diretamente adequados, mas que a gente tem que aceitar e tem que conviver. Então, nesse estágio nós temos um aceitar, um seguir, mas não necessariamente isso é consciente, isso é concebido, percebido e aceito como culturalmente refletido ou racionalizado. Semi-autonomia, 8 a 13 anos. Nesse estágio, então, nós temos algumas características novas nessa relação da criança com a sociedade. Primeiro, essa criança, então, já se desenvolveu, já modificou, o corpo modifica, o pensamento modifica, as relações na sociedade modificam. Nós não temos mais somente a família, nós temos a escola, nós temos o clube, nós temos as atividades esportivas. Além de todo esse grupo, nós também temos a influência de alguns elementos culturais fundamentais. Por exemplo, nós temos o cinema, nós temos a televisão, filme, vídeo, nós temos atividades de visitas, nós temos o contato com a informática, no contato com a mídia e outros elementos e outras culturas que nos traz. Então, todo esse jogo, essa sequência de elementos vai me colocar face a uma nova realidade. Qual é essa nova realidade? Aquelas regras, aqueles princípios que eu estava seguindo e que eu estava pensando que era extremamente adequado, eu posso começar a repensá-los. Algumas coisas são corretas, outras não. Algumas são adequadas, outras não. E nesse processo de refletir e o conflito sendo gerado pela interação, nos leva a uma descentração. A criança começa a descentrar, o pré-adolescente começa a descentrar e começa a discutir essas regras, esses princípios e esses valores. E nessa discussão ele tenta impor algumas ideias, alguns princípios deles. Essa modificação é fundamental porque então dá a ideia de semi-autonomia, ou seja, eu tenho certas obrigações, eu tenho certos princípios que foram construídos e que eu construí, que eu ainda considero fundamental e importante, mas ao mesmo tempo esse meu contato com o novo, com a novidade, com o meu crescimento, me traz uma nova possibilidade ou novas oportunidades. E essas novas oportunidades me fazem pensar em modificar algumas regras, algumas condutas que eu até então considerava como totalmente adequadas. Nesse próximo estágio, então, nós temos uma alteração ainda um pouquinho maior dessa a revolução do comportamento do juízo moral. A autonomia moral, depois dos 13 anos. Nesse processo, depois dos 13 anos, nós temos já, então, essa pré-adolescente ou esse adolescente já está, então, num outro universo de relações e de envolvimentos. Com isso, ele pode, então, começar a discutir, refletir e ter o direito, ou seja, ele começa a argumentar e arguir em favor dos seus princípios. Nesse momento é que nós temos um grande elemento que é a discussão dos valores, porque essa pessoa quer atingir os seus desejos, quer realizar os seus sonhos, e para isso ele às vezes desconhece
normas, regras e princípios, desde que ele atinja o seu objetivo, que é a sua felicidade, ser feliz. O pré-adolescente diz, meu objetivo é ser feliz, e para ser feliz eu tenho que fazer isso, então eu faço. E esse processo de sair dessa semi-autonomia para atingir o estágio de autonomia leva-os a refletir sobre essas regras e esses princípios. Não mais aqueles que ele estava discutindo, mas os seus próprios reconstruídos. É esse momento que a gente chama de autonomia, ou seja, eu faço a reflexão da minha própria ação. Esse elemento é fundamental, que seria o último estágio, o estágio mais elevado do processo do juízo moral. Vamos observar essa situação e examinar exatamente se nós podemos imaginar essa formação, essa construção desse eu moral, desse sujeito moral. Conhecer a si mesmo, construir uma autoimagem o mais próxima possível da realidade, são condições que nos permitem, enquanto sujeitos, viver uma vida mais saudável e equilibrada. A situação mostra ali uma questão fundamental, que é essa formação de si, do sujeito, a sua imagem. Todo esse processo de construção de si, ou construção da sua imagem, ou conhecer-se, tem uma relação direta com o que a gente vem discutindo, os valores, as regras, as normas, os princípios, e toda essa passagem de um estágio em que eu não discuto normas e regras a um estágio em que eu passo a discutir. Essa construção do eu, desse sujeito psicológico, moral, e desse sujeito que avalia, que dá um valor às coisas, é fundamental na construção da personalidade do indivíduo que está numa sociedade, que interage, que é um cidadão, que faz parte do ciclo social. Podemos ver então nessa nova citação um elemento fundamental que seria a síntese de todo esse processo de passagem de um estágio para outro na concepção que o Piaget pesquisou, só que dessa forma agora num conceito, numa interpretação de um outro autor também de extrema importância. A consciência moral da criança passa, portanto, de um primeiro estágio de A ou pré-moralidade, em que não há consciência e, portanto, respeito à regra, como não há noção de justiça, por um estágio de heteronomia moral, em que a consciência moral coincide com a obediência à norma e às ordens impostas de fora, via de regra pelos adultos e pela sociedade, até atingir a autonomia moral. Um estágio da moralidade em que a consciência moral torna-se independente das normas prescritas pelos outros, reconhecendo a sua necessidade e a importância de uma interpretação e aplicação flexíveis, em nome de um princípio de justiça igualitária relativa. Bárbara Freitag, nessa citação, coloca bem claro a ideia que ela consegue resgatar da pesquisa, mostrando que essa passagem de um estágio para outro tem alguma relação direta com a ideia de justiça, ou seja, no princípio, no primeiro estágio, nós não temos essa noção do que é justo, do que não é justo. Então, passamos a seguir todos os princípios e aceitando que essas pessoas mais velhas e com mais experiência, com mais cultura, vão me orientar corretamente. O outro estágio, nós temos um estágio em que a pessoa começa a ter uma noção da justiça, ou seja, do que é justo e o que não é, e passamos a discutir os elementos fundamentais dessa construção da justiça. No terceiro estágio, nós já temos bem claro presente a justiça e temos um mundo em que não está respeitando esses princípios da justiça. Então, esse conflito começa a se estabelecer e há, então, esse desejo final de chegar num outro estágio, superando esse estágio das injustiças e, finalmente, atingindo a autonomia, ou seja, quando nós conseguimos produzir, construir e executar regras que levam em consideração o princípio da justiça e a equidade. Como dica de estudo, então, nós temos o texto de Piaget, O Juízo Moral na Criança, da editora Sumos. Nesse texto nós temos o desenvolver de toda a pesquisa de Piaget, em que ele, etapa por etapa, ele descreve, transcreve e discute com o leitor as possíveis ações da criança no seu desenvolver até, então, o estágio de autonomia. Um outro texto importante, Moral e Ética, Dimensões Intelectuais e Afetivas, de Yves de Lattalle, da editora Arte Média. Nesse texto nós temos, então, uma avaliação importantíssima da relação entre a razão e a emoção, ou a afetividade, na decisão, na ação, na conduta moral.
Também temos Práticas Morais, uma abordagem sociocultural da educação moral, José Maria Puig, editora Moderna. Nesse texto, ele mais uma vez mostra a importância da cultura, ou seja, da sociedade ou dos ambientes ou das situações em que nós vivemos ou convivemos com pessoas para a construção dessa imagem moral, desse sujeito, dessa biografia, dessa autobiografia moral de cada um de nós. Na aula de hoje estudamos o juízo moral e a ética. Na aula de hoje estudamos o juízo moral e a ética. Estudamos também a relação entre a importância dos valores, das regras e dos princípios na construção do estágio, ou seja, da passagem de um estágio de anomia para um estágio de heteronomia até alcançar a autonomia moral, ou seja, o momento em que nós podemos conviver numa sociedade respeitando os princípios de justiça e equidade.